Salve a banda e salve a Quimbanda! Saudações a todos do canal da Magia Negra. Quem vos fala é Carlinhos do Ponto e hoje estamos aqui com mais um vídeo, né? É um dos vídeos mais esperados do momento e mais à frente desse vídeo tem uma entrevista, né? Falando sobre a questão da conexão sobre a entidade de Má Sofia. Então hoje a gente vai trazer aqui o vídeo falando sobre a entidade de Má Sofia, que é uma entidade primitiva do rito da magia preta, tá? Então hoje a gente não vai estar falando de Quimbanda, né? Mas sim da própria magia preta, que é uma prática milenar com o seu rito. Então vamos falar sobre a entidade de Má Sofia, porque muitas pessoas têm as dúvidas sobre: será que eu consigo trabalhar com a Sofia? Será que é possível trabalhar com a Sofia? Como que é exatamente toda a essência de uma Sofia? Então aqui vocês vão entender da seguinte forma e da forma mais simples possível. Aqui a gente vai ter Má Sofia, a forma de nível indireto, ou seja, a forma de canalização onde ele acompanha e talvez ele influencia. Então essa forma é uma forma possível de você se trabalhar com a entidade de Má Sofia. E aqui a gente já vai ter outro, aqui a gente vai ter o nível direto, que é o nível pesado, né? Que é o nível da transmissão, ou seja, da pactuação, que é transmitido através, né, de um tata, né, de um mestre. E aí também existe a escolha, né? Existe a escolha, ou seja, a aceitação. Então, se ele não ter a escolha ou não aceitar, então vai ser impossível se trabalhar com essa entidade, porque isso não se trata de uma entidade de Exu, mas sim de um daimon, tá? Má Sofia nada mais é que um daimon que trabalha no rito da magia preta. E é logicamente que a gente pode também trazer ele dentro da Quimbanda, para aqueles que são transmitidos à entidade de Má Sofia. Então vamos entender o que é Má Sofia. Má Sofia, ele vai trabalhar no nível indireto, ou seja, ele não vai ter a total correspondência do que ele é de fato. No caso aqui, por exemplo, do rito de magia preta, aqui na Casa de Magia Negra do Brasil, aqui é a Casa do Senhor Lucifer, então aqui a gente trabalha de forma direta, mas é uma das últimas coisas que a gente recorre, tá? É uma das últimas coisas que a gente recorre, são trabalhos voltados e direcionados a esse tipo de entidade, tá bom? Então o que que acontece? Quando a gente se conecta à Má Sofia de forma direta, é uma forma que foi transmitida de um mestre para outro, ou seja, você vai ter a totalidade dele, inclusive a incorporação, né? Só que a incorporação também é uma coisa muito difícil e só depois de muitos anos de elevação espiritual, talvez seja possível a pessoa, né, ter uma incorporação com a entidade de Má Sofia, tá bom? Quanto à forma indireta, essa é a forma que ele pode comunicar com as pessoas sem ter iniciado, ou seja, a forma indireta, ou seja, é um grau não elevado, mas uma pequena essência dessa entidade, do qual ela vai, né, se manifestar de alguma forma de canalização, apoiar ou auxiliar a pessoa em algum trabalho, tá? Só que ele não vai dar a resposta total pela questão do nível indireto, a diferença com o nível direto. Ou seja, o nível direto é a forma que você se conecta diretamente com ele através de uma pactuação, de uma transmissão, do qual é passado através de um objeto, ou seja, a gente chama isso de chave, né? De algo físico que ele aceitou e ele próprio fez essa transmissão. A mesma forma, a gente também se assemelha com Adonias e também ministro Belziac e outros demais que acompanham essa mesma linhagem, tá? E para você ter uma explicação melhor, você vai ficar com o vídeo de onde eu dou uma entrevista sobre toda a essência e como trabalha a Má Sofia, tá? Ou seja, para sanar as suas dúvidas, você fica até o fim nesse vídeo que você vai acompanhar toda a base de onde eu dou uma entrevista falando de Má Sofia, porque as pessoas me pediram sobre Má Sofia, me disseram que era para falar mais sobre essa entidade, que as pessoas não conseguem se organizar ou entender o que é Má Sofia. Então, só resumindo aqui, antes de você ver o seguinte do vídeo, para você entender, ou seja, aonde eu falo na entrevista ali, é um segmento de forma direta de pessoas iniciadas, ou seja, de pessoas que têm que ser iniciadas para ter esse alcance dentro do reino da magia preta com a entidade de Má Sofia.
E outras são as formas indiretas, onde ele se faz algumas apresentações ou chamados indiretos com pessoas, tá bom? Então vocês ficam aí com o próximo vídeo, que segue a próxima etapa do vídeo, aonde eu estou dando uma entrevista 100% falando mais sobre essa entidade, para que você possa ficar por dentro e sanar todas as suas dúvidas sobre a entidade de Masofia, tá bom? Então, até o próximo vídeo em seguida. Fechar com chave de ouro, queria que o senhor falasse sobre o Masofia. Essa pergunta, essa é a pergunta que todos querem ouvir, né? O culto a Masofia, muito interessante isso. Então, o culto a Masofia, né? Eu quero deixar bem claro aqui, né, que o culto a Masofia, né, é um regramento aqui da Casa da Magia Negra do Brasil, a Casa do Senhor Lucifério, é um culto voltado do reino de magia preta, né? Então esse culto, a gente introduz ele nas quimbandas, por exemplo, nas quimbandas antigas é praticado esse culto, né? É um culto voltado a um daimon, né? Conhecido como Masofia, né? Assemelha muito com Ogum Choroquê, né? Mais conhecido que é Vodun Choroquê, as pessoas colocam aqui no Brasil como Ogum Choroquê. É muito parecido com isso, né? Porém, tem muitas pessoas às vezes que invocam Masofia e acha que está fazendo uma oferenda, dando uma vela, e ele realmente está respondendo. Pior que não, né? Porque esse culto, existe uma chave que é passado de mestre para mestre. Então, sem a pessoa ter essa chave passado de um mestre para outro mestre, ser iniciado, não é possível essa pessoa ela prestar um culto e ter responder, né, respondência de Masofia. Porque Masofia, ele tem muito mistério, né? Então, ele é um culto do qual a pessoa deve ser iniciado, né, e passado essa chave, né, de um mestre para outro mestre. Então, ou seja, de um mestre também para um filho, é possível, é. Mas tem muitas pessoas, às vezes, por ouvirem os pontos aqui, né, de Basofia, essas coisas, acaba assemelhando como se fosse um Exu qualquer, e acaba ali acendendo vela e dizer que trabalha com Masofia. Mas só que isso não é possível, né? Porque o Masofia é um ser de alta magia e ele só deve ser feito por iniciação. E se a pessoa não tiver aquele segredo da chave que é passado do mestre para outro mestre, não é possível, né? Então isso a gente tem que herdar de uma outra pessoa. Por exemplo, no meu caso, eu herdei isso do mestre Frazão, né? Então, ó, a forma também de se trabalhar com ele é uma forma bem delicada, né? Não vou contar detalhes aqui totalmente, mas, por exemplo, a incorporação dele não é igual a uma incorporação de Exu, é simples, também deve ter um distanciamento, né? Uma distância maior, para você ficar, para não ter irradiação, né? A pessoa que é o consulente, a pessoa que está ali contatando aquela entidade, entendeu? E existe um monte de coisa a ser feita antes da incorporação para que o médium não seja prejudicado, para que o quimbandeiro consiga, né, suportar aquilo ali. E depois há também um regramento muito grande de se fazer um banimento depois daquilo ter sido feito, né? No caso dele descer em terra, entendeu? E aí é onde entram os mistérios das materializações, né? Das materializações extrafísicas, né? Que são os sinais físicos, né? Dentro do reino de magia preta, né? Só que aí nesse caso não, a gente não está referindo a Quimbanda, embora a gente trabalhe aqui na casa com o reino de Quimbanda, o culto é formado também para a entidade de Adonias, Beuziac e Masofia. Nesse caso, por exemplo, pessoas, né, que estejam hábeis, né, pessoas que realmente já têm um bom tempo galgando os graus de quimbandas, né? Então essa pessoa ela pode sim vir até nós e poder, né, conhecer um pouco mais sobre esse culto, né? Que é um culto que geralmente não tem como a gente passar isso em livros e apostila, entendeu? Aí tem muita gente que às vezes baseia em algo escrito e tenta levar isso para frente, mas isso não é possível, né? Porque, por exemplo, essa linhagem ela tem que ser seguida, né, encontrada na linha, né, de pessoas. Então, é de uma pessoa passando para outra através do trabalho presencial, do trabalho físico, entendeu? Através de uma preparação que leva anos para a pessoa poder conseguir se desenvolver o trabalho com esse tipo de entidade, tá bom?
Então, é praticamente isso. Então, se não tiver essa chave, não é possível contatar, né? A pessoa pode até gostar do seu Massufia, pode, né, ascender, fazer muita coisa, só que não vai ter uma correspondência da forma que realmente ele é, entendeu? Porque ele tem que ser, como se diz, representado, né, sacramentado e selado para que ele realmente possa, né, trazer a sua esfera de plano de mistérios dentro de uma casa de magia, entendeu? E também não é um tipo de entidade que a gente recomenda a todos, né? A todos fazerem isso, porque eu acredito que não há uma necessidade, entendeu? E segundo plano, não é fácil. Se a pessoa vir aqui, por exemplo, ela passar no teste, né? Ela, por exemplo, ela for um quimbanda e ela passar no teste, né? E poder receber a chave, até seja possível, entendeu? Mas esse aí já é um outro assunto, né? Caso as pessoas tiverem dúvidas sobre Massufia ou questão de iniciação a reino de magia preta, daí a gente pode falar sobre isso no outro vídeo, né? Até porque aqui é mais para esclarecer um pouco dos trabalhos de Quimbanda, como é composto, né? E também fazer essa separação, essa divisão entre Quimbanda raiz de Nagô, que se chama Jererê, do povo Anagô antigo, não existia esse nome, né? Mas existia o povo Anagô, e se falava Quimbanda Jererê, que existia lá no Quilombo, né? E ela deriva de lá. Inclusive o meu mestre Tata Frazão, né, seu avô, né, os seus pais, né, os seus avós eram diretamente de Quilombo, né? Então ele trazia toda essa essência, né, diretamente da raiz, né, ali do local mesmo, da tradição, né? Enquanto a outras, elas se derivam das origens também da reunião do candomblé, né, que também tem várias raízes, né? Então uma delas também é Nagô, tá bom? Então eu espero que isso aí tenha esclarecido todos os detalhes para você e também para o pessoal que está acompanhando aí a esse vídeo, né? E você que não é inscrito aí no canal, continue acompanhando o nosso canal para ouvir aqueles grandes pontos, né? Aqueles pontos que mexem ali na sua alma, aqueles pontos que todos os quimbandas tocam em suas casas, né? E que realmente dá transformação, né? Traz a essência energética e as pessoas, como se diz, se sentem muito realizadas e por dentro aquela grande liberdade de poder expressar aquilo que ela sente, entendeu? Porque a Quimbanda, ela prega acima de tudo a liberdade, né? Então a gente tem esse conceito, né? Para que as pessoas sejam livres, mas que elas também aprendam a separar o momento de culto com o momento de família, o momento de lazer, o momento de trabalho, para não ficar misturando, né? Ficar o tempo todo ali se conectando com a espiritualidade, que também acaba aqui não fazendo bem, né? Então as pessoas, elas têm que ter esse campo harmônico, né, de separar a parte espiritual com a parte física, né? A pessoa aprendendo esse controle, né, aprende as suas próprias emoções, né, aprende o seu nível, né, de base humana, então ela passa a ser uma pessoa conduzida pela Quimbanda, né, abençoada, né, pela Quimbanda, né, trabalhando a sério e na firmezas, e ela passa a ser uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa bem, né? Uma pessoa bem, né? Não vou falar de questão de poderes aquisitivos, que isso aí já é a coisa que já é da nossa vaidade humana e do nosso ego e também da nossa necessidade do dia a dia, né? Então vamos falar somente sempre de mistério da espiritualidade, que nada tem a ver com as nossas necessidades humanas, embora eles auxiliam e eles ajudam, mas em primeiro lugar a gente está referindo a parte aqui do nosso grande maioral, né, que é o nosso Pai aqui na Terra. Salve a banda, Laruí, Exu, Exu Mujibá, e agradeço aí a sua presença e essas perguntas que você me fez. Falou? Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um vídeo um pouquinho longo, mas para quem teve paciência, né, de ficar até o final, foi, eu acho que muito esclarecedor. Se tiver mais algumas dúvidas, é só entrar em contato comigo, né? E para saber sobre a questão de iniciação, a pessoa também tem que entender sobre a questão da aceitação. Então não basta somente a pessoa tentar alguma coisa para se trabalhar a entidade de Massufia, mas sim a aceitação dessa entidade, que dificilmente ele faz essa aceitação. Por exemplo, aqui na nossa casa de magia, a gente tem pouca aceitação dessa entidade, ou seja, então a gente trabalha o mínimo, ou seja, a gente trabalha até mais de forma indireta, embora eu tenha
a iniciação desse rito primitivo, mas a gente trabalha assim por questão de segurança, então a gente trabalha com coisas mais de forma indireta com ele do que de forma direta, ou seja, isso resume o tamanho e a poderosa essência que tem essa entidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, compartilhe com mais pessoas vídeos assim, né? Levando conhecimento a mais pessoas para sanar todas as dúvidas, e você ativa o sininho para ficar por dentro de todos os outros vídeos que a gente colocar aqui também no canal, que vai seguir a jornada do conhecimento, de onde a gente está projetado para fazer isso, tá bom? Então um forte abraço a todos vocês, e qualquer coisa você pode acessar o link também embaixo que eu vou deixar, e esse link vai ter algumas coisas que são de vosso interesse, como livros de leituras, livros esotéricos, místicos, boas leituras, que você só vai encontrar nesse link abaixo, tá bom? Um forte abraço e axé a todos.